Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e hoje vamos retirar da estante o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Vamos à história. Capítulo 1. No grande edifício do Tribunal de Justiça, durante o intervalo da sessão do caso Melvinsky, os membros e o promotor reuniram-se no gabinete de Ivan Yegorovitch Chebek. Iniciou-se uma conversa sobre o famoso caso Krasov. Fyodor Vassilievich inflamava-se, tentando provar que não cabia julgamento. Ivan Yegorovitch teimava que sim, e Piotr Ivanovitch, desde o início, não entrara no debate. Seguia fora dele enquanto folheava o Viedemost, que acabara de ser entregue. "Senhores", disse ele, "Ivan Ilitch morreu." "Será possível?" "Aqui, leia", disse entregando o fascículo fresco, ainda com cheiro de tinta. Numa tarja preta estava impresso: Praskovia Fyodorovna Golovina, com pesar na alma, comunica aos parentes e conhecidos o falecimento de seu amado esposo, o membro da Câmara de Justiça Ivan Ilitch Golovin, ocorrido aos 4 de fevereiro deste ano de 1882. O sepultamento será na sexta-feira, à 13h. Ivan Ilitch era companheiro de trabalho dos senhores ali reunidos, e todos o adoravam. Estava doente havia algumas semanas. Diziam que sua doença era incurável. O posto dele fora guardado, mas conjecturava-se que, caso ele morresse, Alexeev poderia ser indicado para seu posto. Já para o posto de Alexeev, o Vinnikov, ou Stabel. Assim, ao ouvirem sobre a morte de Ivan Ilitch, o primeiro pensamento de cada um dos senhores reunidos no gabinete foi sobre o significado que aquela morte poderia ter para a transferência ou promoção dos próprios membros ou de seus conhecidos. "É provável que agora eu vá ganhar o posto de Stabel ou de Vinnikov", pensou Fyodor Vassilievich. "Afinal, isso me foi prometido há muito tempo, e essa promoção me renderia 800 rublos de aumento, mais despesas com o escritório. Agora terei que pedir que transfiram meu cunhado de Kaluga", pensou Piotr Ivanovitch. "Minha esposa ficará muito feliz. Agora não poderá dizer que eu nunca fiz nada por seus parentes." "Eu pensei mesmo que ele não se restabeleceria", disse Piotr Ivanovitch, em voz alta. "Que pena. Mas o que exatamente ele tinha?" "Os médicos não conseguiram definir. Quero dizer, definiram, mas coisas diferentes. Quando eu o vi pela última vez, achei que ele melhoraria. Já eu não estive na casa dele desde as festas. Ficava só na vontade." "Mas ele tinha bens?" "Parece que a esposa tinha algo, mas coisa insignificante." Vamos ter que ir. Eles moravam longe demais." "Longe da sua casa, você quer dizer?" "Da sua casa tudo é longe." "Esse aí não consegue me perdoar por morar do outro lado do rio", disse Piotr Ivanovitch, sorrindo para Chebek. E começaram a conversar sobre as maiores distâncias dentro da cidade. Depois voltaram para a sessão. Além das reflexões de cada um a respeito das transferências e possíveis mudanças de destino que aquela morte poderia acarretar, o próprio fato da morte de um conhecido próximo despertou em todos que ficaram sabendo dela, como sempre, uma sensação de alegria por ter morrido o outro e não eles. "Pois é, morreu, mas eu não", pensou ou sentiu cada um deles. Além disso, os conhecidos mais próximos, os assim chamados amigos de Ivan Ilitch, pensaram involuntariamente que agora teriam que cumprir aquelas obrigações decorosas muito enfadonhas, ir ao funeral e também visitar a viúva para oferecer condolências. Os mais próximos eram Fyodor Vassilievich e Piotr Ivanovitch. Piotr Ivanovitch fora colega de escola de jurisprudência e sentia-se em dívida com Ivan Ilitch. Durante o almoço, Piotr Ivanovitch transmitiu à esposa a notícia da morte de Ivan Ilitch e as considerações a respeito da possibilidade de transferência do cunhado para o distrito. E, sem se deitar para descansar, vestiu a casaca e foi à casa de Ivan Ilitch. Junto à entrada da casa havia uma carruagem e 2 cocheiros. Embaixo, na antessala, junto à chapeleira, estava apoiada à parede a tampa do caixão, revestida de brocado com franjas e fitas lustradas. 2 senhoras de preto tiraram os casacos de pele. Uma, a irmã de Ivan Ilitch, era conhecida. A outra, uma senhora desconhecida. Schwartz, colega de Piotr Ivanovitch, vinha descendo e do degrau de cima, ao ver quem entrara, parou e deu-lhe uma piscadela, como quem diz: "Ivan Ilitch foi tolo ao dar as instruções para o funeral. Eu e você faríamos muito melhor."
O rosto de Schwartz, com suas suíças inglesas e toda a sua figura magra de casaca, tinham como sempre uma solenidade elegante. E essa solenidade, que sempre contradizia o caráter jocoso do homem, tinha naquela ocasião um tempero particular. Foi o que pensou Piotr Ivanovitch. Piotr Ivanovitch deixou que as senhoras seguissem à sua frente e foi lentamente atrás delas, em direção às escadas. Schwartz não fez menção de descer, ficou parado lá em cima. Piotr Ivanovitch entendeu por quê. Ele, pelo visto, queria combinar de jogar 20, logo mais. As senhoras atravessaram a escada em direção ao quarto da viúva, e Schwartz, com os lábios rígidos e encolhidos de seriedade, e um olhar jocoso, movimentou as sobrancelhas indicando a Piotr Ivanovitch o quarto à direita, onde estava o defunto. Piotr Ivanovitch entrou, como sempre acontece, sem plena convicção do que deveria fazer ali. Só sabia que nessas situações não haveria mal nenhum em fazer o sinal da cruz. Quanto à necessidade de também curvar-se enquanto fazia aquilo, não tinha certeza absoluta e por isso escolheu o meio termo. Ao entrar no cômodo, começou a fazer o sinal da cruz e a meio que se curvar um pouco, tanto quanto lhe permitiam os movimentos do braço e da cabeça. Ele, ao mesmo tempo, observava o cômodo. 2 jovens que pareciam ser sobrinhos do falecido, um deles colegial, saíram do cômodo fazendo o sinal da cruz. Uma velhinha estava em pé, imóvel, e uma senhora com as sobrancelhas estranhamente erguidas sussurrava-lhe alguma coisa. Um sacristão de sobrecasaca, animado, resoluto, lia algo em voz alta, com uma vivacidade que excluía qualquer contradição. O servo doméstico, Gerasim, passava diante de Piotr Ivanovitch com passos leves. Polvilhava algo pelo chão. Ao ver aquilo, Piotr Ivanovitch imediatamente sentiu o leve odor do corpo em decomposição. Em sua última visita a Ivan Ilyich, Piotr Ivanovitch vira aquele mujique no escritório. Cumpria então a função de enfermeiro, e Ivan Ilyich gostava particularmente dele. Piotr Ivanovitch continuou fazendo o sinal da cruz e curvando-se de leve numa direção intermediária entre o caixão, o sacristão e as imagens sobre a mesa no canto. Depois, quando esse movimento de benzedura com a mão já começava a lhe parecer prolongado demais, ele parou e pôs-se a olhar o defunto. O defunto jazia, como sempre jazem os defuntos, particularmente pesado, à moda dos defuntos, com os membros enrijecidos, afundados no leito do caixão, a cabeça para sempre arqueada sobre o travesseiro, e elevava, como sempre elevam os defuntos, sua testa amarela de cera, com pontos escalvados nas têmporas afundadas, e o nariz que assomava como que espremendo o lábio superior. Ele tinha mudado muito, emagrecera ainda mais desde a última vez em que Piotr Ivanovitch o vira, mas como em todos os defuntos, seu rosto estava mais bonito e, sobretudo, mais significativo do que tinha sido quando vivo. No rosto, havia uma expressão de que aquilo que deveria ter sido feito estava feito, e da maneira correta. Além disso, nessa expressão havia também uma censura ou um lembrete aos vivos. Esse lembrete pareceu a Piotr Ivanovitch despropositado ou, pelo menos, não concernente a ele. Começou a sentir algo desagradável, e por isso Piotr Ivanovitch fez o sinal da cruz mais uma vez, com pressa, e como lhe pareceu apressado demais, em desacordo com a decência, virou-se e foi em direção à porta. Schwartz esperava por ele na antessala, com as pernas bem afastadas, com ambas as mãos atrás das costas brincando com sua cartola. O mero olhar para a figura jocosa, asseada e elegante de Schwartz já revigorou Piotr Ivanovitch. Ele compreendeu que Schwartz estava acima daquilo tudo e não cedia às sensações de desânimo. Seu aspecto já dizia. O incidente do funeral de Ivan Ilyich de modo algum poderia constituir motivo suficiente para considerar perturbada a ordem da sessão, ou seja, nada poderia impedir que naquela mesma noite abrissem, com um estalido, o selo de um baralho enquanto um criado disporia 4 velas jamais acesas. Não havia qualquer fundamento para presumir que aquele incidente pudesse impedi-los de passar alegremente a noite. Ele até disse isso sussurrando quando Piotr Ivanovitch passou e propôs que ele se reunisse ao grupo na casa de Fyodor Vasilievich. Mas, pelo visto, não era o destino de Piotr Ivanovitch jogar 20 naquela noite. Praskovia Fyodorovna, uma mulher baixa, obesa, que apesar de todas as tentativas de demonstrar o oposto, ainda assim ia se alargando dos ombros para baixo, toda de preto, com a cabeça coberta por uma renda e com as mesmas sobrancelhas estranhamente erguidas,
da senhora que estava de frente para o caixão, saiu de seus aposentos com as outras senhoras e, conduzindo-as até a porta do defunto, disse: agora acontecerá a cerimônia. Entrem. Schwartz, fazendo uma reverência vaga, parou, aparentemente sem aceitar ou recusar aquela oferta. Praskovia Feodorovna, reconhecendo Piotr Ivanovitch, suspirou. Chegou bem perto dele, tomou-lhe a mão e disse: eu sei que o senhor foi um verdadeiro amigo de Ivan Ilyich. E o olhou, esperando dele as ações correspondentes àquelas palavras. Piotr Ivanovitch sabia que, assim como lá tivera que fazer o sinal da cruz, aqui precisava apertar-lhe a mão, suspirar e dizer: garanto que sim. E foi o que ele fez. Depois de fazê-lo, sentiu que o resultado fora obtido. Ele estava comovido e ela estava comovida. Vamos enquanto não começa. Preciso conversar com o senhor, disse a viúva. Dê-me sua mão. Piotr Ivanovitch deu-lhe a mão, e eles se dirigiram aos cômodos interiores, passando por Schwartz, que piscou com tristeza para Piotr Ivanovitch. Lá se vai o 20. Não leve a mal, mas vamos achar outro parceiro. Tentamos algo em 5 jogadores quando você se livrar, disse seu olhar jocoso. Piotr Ivanovitch suspirou de maneira ainda mais profunda e triste, e Praskovia Feodorovna, agradecida, apertou sua mão. Depois de entrar na sala, de estar forrada com cretone rosa, onde havia uma luminária sombria, eles se sentaram à mesa. Ela no sofá e Piotr Ivanovitch num puff baixinho, como alas estragadas, cujo assento cedia de maneira irregular. Praskovia Feodorovna quis avisá-lo para que se sentasse em outra cadeira, mas achou que esse aviso não era condizente com sua situação e mudou de ideia. Sentado naquele puff, Piotr Ivanovitch lembrou-se de que, quando Ivan Ilyich estava decorando aquela casa de estar, ele lhe pediu um conselho justamente sobre aquele cretone rosa com folhas verdes. Quando ele ia se sentar no sofá, ao passar pela mesa, no geral a sala de estar era toda repleta de coisinhas e de móveis. A viúva prendeu a renda preta de sua mantilha preta numa ranhura de mesa. Piotr Ivanovitch levantou-se de leve para desprender a renda, e o puff, que se libertou debaixo dele, começou a agitar-se e a empurrá-lo. A própria viúva pôs-se a desprender sua renda, e Piotr Ivanovitch sentou-se novamente, esmagando o puff amotinado debaixo de si. Mas a viúva não se desprendeu totalmente, e Piotr Ivanovitch de novo levantou-se, de novo o puff amotinou-se, e até estalou. Quando tudo isso acabou, ela sacou um lenço de cambraia limpo e começou a chorar. Já Piotr Ivanovitch esfriara com o episódio da renda e com a luta contra o puff, e permaneceu sentado, carrancudo. A situação incômoda foi interrompida por Sokolov, copeiro de Ivan Ilyich, informando que o lote no cemitério que Praskovia Feodorovna escolhera custaria 200 rublos. Ela parou de chorar e, olhando para Piotr Ivanovitch com ar de vítima, disse em francês que aquilo era muito difícil para ela. Piotr Ivanovitch fez um sinal discreto, expressando sua certeza absoluta de que não poderia ser diferente. Por favor, fume, disse ela com uma voz magnânima e ao mesmo tempo abatida, e passou a tratar com Sokolov sobre a questão do preço do lote. Enquanto fumava, Piotr Ivanovitch ouviu-a indagar de modo muito minucioso a respeito dos diferentes preços de lotes e definir qual deveria ser escolhido. Além disso, depois de encerrar a questão do lote, decidiu também a respeito dos coristas. Sokolov saiu. Estou fazendo tudo sozinha, disse ela a Piotr Ivanovitch, empurrando para o lado os álbuns que estavam sobre a mesa. E ao perceber que as cinzas ameaçavam a mesa, sem perder tempo, empurrou o cinzeiro em direção a Piotr Ivanovitch e falou: Considero uma hipocrisia afirmar que não posso tratar de assuntos práticos por conta do pesar. Pelo contrário, se há algo que pode, se não me consolar, mas me distrair, é justamente cuidar deles. Ela de novo alcançou o lenço, como se fosse chorar, e de repente, como que se refreando, tomou ânimo e começou a dizer calmamente: No entanto, tenho um assunto a tratar com o senhor. Piotr Ivanovitch inclinou-se, sem deixar que se descontrolassem as molas do puff, que tinham começado imediatamente a remexer-se debaixo dele. Nos últimos dias ele sofreu terrivelmente. Sofreu muito? Perguntou Piotr Ivanovitch. Ai, terrivelmente. Gritava sem parar, não nos últimos minutos, mas nas últimas horas. Durante 3 dias seguidos ele gritou,
sem dar descanso para a voz. Foi insuportável. Não sei como eu aguentei aquilo. Dava para ouvir atrás de 3 portas. Ai, o que eu tive que suportar. Mas será que ele estava consciente? Perguntou Piotr Ivanovitch. Sim, sussurrou ela. Até o último minuto. Ele se despediu de nós 15 minutos antes de morrer e ainda pediu para levarmos o Volodya embora. Pensar no sofrimento de uma pessoa de quem era tão próximo, primeiro como um menino alegre na escola, depois adulto como parceiro, de repente deixou Piotr Ivanovitch horrorizado, apesar da desagradável consciência da hipocrisia dele mesmo e daquela mulher. Ele viu novamente aquela testa, o nariz espremendo o lábio, e sentiu medo por si mesmo. 3 dias de sofrimentos terríveis, e depois a morte. Pois isso pode acontecer comigo agora mesmo a qualquer minuto, pensou ele, e por um instante ficou assustado. Mas imediatamente, sem que ele soubesse como, veio ao seu auxílio o pensamento costumeiro de que aquilo acontecera a Ivan Ilyich, e não a ele, e de que aquilo não devia nem poderia lhe acontecer, de que pensando assim, ele se entregaria a um estado de espírito sombrio, o que não se deve fazer, como era nítido pelo rosto de Schwartz. Tendo feito essas considerações, Piotr Ivanovitch acalmou-se e, com interesse, começou a perguntar acerca dos detalhes do falecimento de Ivan Ilyich, como se a morte fosse uma aventura peculiar apenas a Ivan Ilyich e que de modo algum dissesse respeito a ele. Depois de falar em detalhes sobre os sofrimentos físicos realmente terríveis que Ivan Ilyich sofrera, detalhes de que Piotr Ivanovitch só ficou sabendo pelo modo como os tormentos de Ivan Ilyich afetaram os nervos de Praskovia Fyodorovna, a viúva claramente considerou necessário tratar do assunto que desejava. Ah, Piotr Ivanovitch, como é difícil, é terrivelmente difícil. Terrivelmente difícil. E voltou a chorar. Piotr Ivanovitch suspirou e esperou que ela soasse o nariz. Quando ela soou, ele disse: tenho certeza que sim. E ela voltou a falar, e revelou aquilo que declaradamente era seu principal assunto com ele, que consistia na questão de como se poderia obter indenização do governo em caso de morte do marido. Ela fingia pedir conselhos a Piotr Ivanovitch a respeito de uma pensão, mas ele viu que ela já sabia, nos mínimos detalhes, até o que nem ele sabia. Tudo o que se podia arrancar do erário no caso daquela morte. Mas que ela queria saber se não era possível, de algum modo, arrancar ainda mais dinheiro. Piotr Ivanovitch tentou pensar em algum meio, mas depois de refletir um pouco e de recriminar, por educação, o nosso Estado por sua avareza, disse que não parecia possível conseguir mais. Então ela suspirou e claramente pôs-se a inventar um meio de livrar-se de seu visitante. Ele entendeu, apagou o cigarro, levantou-se, apertou a mão dela e foi até a antessala. Na sala de jantar, onde ficava o relógio que Ivan Ilyich tanto se alegrara ao comprarem um bric-a-brac, Piotr Ivanovitch encontrou um padre e mais alguns conhecidos que tinham vindo para as exéquias e viam uma bela senhorita que lhe era conhecida, a filha de Ivan Ilyich. Ela estava toda de preto. Sua cintura, muito fina, parecia ainda mais fina. Tinha um aspecto sombrio, resoluto, quase colérico. Fez uma reverência a Piotr Ivanovitch como se ele fosse culpado de alguma coisa. Atrás da filha, com o mesmo ar ofendido, estava um jovem rico, conhecido de Piotr Ivanovitch, um juiz de instrução, noivo dela pelo que ouvira. Piotr Ivanovitch fez uma reverência tristonha e ia entrando no quarto do defunto quando, por debaixo da escada, surgiu a figura do filho, um colegial terrivelmente parecido com Ivan Ilyich. Era um pequeno Ivan Ilyich, como Piotr Ivanovitch se lembrava dele na escola de jurisprudência. Seus olhos estavam marejados e, ao mesmo tempo, iguais aos dos meninos impuros de 13 ou 14 anos. O menino, ao ver Piotr Ivanovitch, começou a franzir o rosto, grave e acanhado. Piotr Ivanovitch fez-lhe um aceno com a cabeça e entrou no quarto do defunto. Começaram a cerimônia. Velas, lamentos, incenso, lágrimas, soluços. Piotr Ivanovitch permaneceu de pé, de senho franzido, olhando para os pés à sua frente. Ele não olhou uma vez sequer para o defunto, e até o fim evitou ceder às influências debilitadoras. Foi um dos primeiros a sair. Na antessala não havia ninguém. Gerasim, o mujik doméstico, precipitou-se do quarto do falecido e revolveu com seus braços fortes todos os casacos para encontrar e entregar o de Piotr Ivanovitch.
E então, meu amigo Gerasim? Perguntou Piotr Ivanovitch para dizer alguma coisa. Triste? É a vontade de Deus. Nós todos vamos para o mesmo lugar, disse Gerasim, arreganhando seus dentes brancos e compactos de mujik. E como alguém no calor de um trabalho duro, abriu com vigor a porta, deu um grito para o cocheiro, ajudou Piotr Ivanovitch a subir e saltou de volta para o terraço, como se inventasse algo mais a fazer. Piotr Ivanovitch achou particularmente agradável respirar ar fresco, depois do cheiro de incenso, cadáver e ácido fênico. Onde deseja ir? Perguntou o cocheiro. Não está tarde. Ainda posso passar na casa de Fyodor Vassilievich. E Piotr Ivanovitch partiu. De fato, encontrou os demais no fim do primeiro Rubber 5, de maneira que pôde muito bem entrar como quinto jogador. Você acabou de ouvir a primeira parte do audiolivro A Morte de Ivan Ilyich. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar que outras histórias gostaria de ver narradas aqui. Te espero na parte 2.